Ok, pessoal, nós vamos mostrar para vocês alguns defeitos e vícios que os animais podem ter e que fazem com que a gente não compre animais com esse tipo de problema, e mesmo que surja no nosso rebanho, a gente tem que descartar esses animais porque eles não servem para ser criados no rebanho, ok? Então, vejamos o seguinte: os defeitos podem ser congênitos ou adquiridos, ou seja, o animal pode nascer com defeito ou pode adquirir o defeito depois de nascido. Por exemplo, o animal quebra uma pata, fica com a pata torta, quando emenda fica com a pata torta, então é um tipo de defeito. Ou ele pode já nascer com essa pata torta por um defeito congênito. Então, a diferença de defeito, já o vício, o animal adquire depois que nasce. Depois que nasce, o animal pode não ter nenhum defeito, mas ter um vício. O vício é diferente do defeito pelo seguinte: que o defeito diz sobre a anatomia do animal, é um problema anatômico. E o vício é um problema comportamental, é o comportamento do animal que não é adequado. Por exemplo, como defeito congênito, a gente tem o criptorquidismo. O que é o criptorquidismo? É o macho que nasce e não desce os testículos para a bolsa escrotal. Nós chamamos animal criptorquídeo. Esse animal tem libido, cobre a fêmea, mas não fertiliza, ele é estéril, por conta que os testículos permaneceram na cavidade abdominal, e por conta disso ele não produz espermatozoide viável. O macho só produz espermatozoide viável se os testículos estiverem na bolsa escrotal, que a bolsa escrotal tem a finalidade de baixar a temperatura em torno de 5 graus com relação à cavidade abdominal. E essa diferença de temperatura é que faz com que os espermatozoides se tornem viáveis. Esse macho criptorquídeo você pode usar no rebanho se você precisar de um rufião. Se você for trabalhar com monta controlada, precisar de um indivíduo para marcar seu inicio, então você pode usar um macho criptorquídeo. Já o animal com vício, esse vício ele adquire depois que nasce, como por exemplo, chifrar, dar amarrada é um vício, pular cerca é outro vício, que você, quando existe um animal com esse tipo de problema, você tem que retirar do rebanho para ele não viciar todo o rebanho. Por exemplo, o animal que pula cerca, ele pula cerca e vai comer dentro de uma roça. Se ele for, os outros também vão querer ir, e aí dá um problema bem grande para você. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um animal criptorquídeo. Esse animal nasceu aqui no rebanho e é um animal criptorquídeo. Aqui vocês estão vendo, aqui é um animal dorper, olha aqui a musculatura excelente. Agora está aqui a bolsa escrotal, ó. Estou pegando aqui na bolsa escrotal dele, não tem absolutamente nada. Você pode perguntar assim, mas ele não foi castrado? Não, esse animal não foi castrado. Então ele é um animal criptorquídeo. Se descer só um testículo e o outro não descer, a gente diz que o animal é monorquídeo. Quando não desce nenhum dos testículos, a gente chama de criptorquídeo. O monorquídeo, se descer um testículo, ele pode cobrir e fertilizar, porque esse testículo que está na bolsa escrotal, ele produz espermatozoide viável. Só que você jamais vai deixar um reprodutor com apenas um testículo, porque ele diminui em 50% a produção espermática dele, e você deseja que ele produza o máximo de espermatozoide para poder fertilizar bem o rebanho. Ok? Então isso aqui seria um animal criptorquídeo. Bom, pronto. Agora, eu não tenho mais animal com defeito no rebanho. Vou mostrar aqui para vocês, nessa ovelha, que não tem defeito, mas vou mostrar para vocês algum tipo de defeito e posteriormente a gente vai colocar umas fotos. Bom, o animal pode ter defeito de coluna. Olha que esse animal é um animal perfeito. A coluna é reta. É o que você tem que
olhar no animal quando você vai adquirir, ou quando é do seu rebanho, você vai permanecer com esse animal. A coluna reta. Porém, existem alguns animais que a coluna é curva para baixo. Ela tem uma descida para baixo. Então nós chamamos o animal com lordose. Lordose é uma curvatura da coluna para baixo. E existem animais que têm uma curvatura para cima, que é a chifose. Então, lordose quando a curva é para baixo, chifose quando a curva é para cima. E nesse caso, o animal com lordose e com chifose, você não deve levar para o seu rebanho, e se nascer algum no seu rebanho, você tem que descartar. Deixa crescer, quando chega num ponto de ir para o abate, você manda para o abate, ok? Aí você diz, e o que tem ele ter essa curva na coluna? Olha, quem sofre de coluna sabe que se você tem um problema de coluna, você sente dores. Uma fêmea, quando ela está prenhe, ela tem lá um feto ou dois, mais o líquido amniótico, mais placenta, e aquele peso que ela vai carregar, ela precisa andar, procurar os alimentos, e isso vai comprometer a andadura dela dentro do parto. Existe também um defeito na cabeça, que é o defeito de maxilar. Olha cá, aqui você está vendo que os dois maxilares são iguais. Esse é um animal normal. Porém, existe animal que tem um maxilar inferior mais comprido do que o superior. Então, esse é um animal prognata. Prognatismo, eu chamo de prognatismo. Quando o maxilar inferior é mais comprido do que o superior. E o agnatismo. Agnatismo é quando o maxilar inferior é mais curto do que o maxilar superior. A gente chama de animal agnata. Aí você pode dizer, e qual é o problema dele ter um queixinho mais comprido ou um queixinho mais curto? O problema é na mastigação. Quando ele tem esse queixo mais comprido ou mais curto, ele vai ter problema na mastigação, consequentemente não vai triturar bem os alimentos, e o alimento, quanto mais triturado, maior é a absorção dos nutrientes dele. Por isso esse animal também você não deve deixar no rebanho. Só lembrar vocês o seguinte, esse prognatismo e agnatismo é um defeito que ocorre também na espécie humana. Você vê gente com queixo inferior, maxilar inferior mais comprido, é um prognata. Ou maxilar inferior mais curto, é um agnata. Isso existe também na espécie humana. Bom, só que o humano a gente não pode descartar. Aqui a gente descarta. Existe também defeitos nas patas. Olha, você olhando para esse animal, você vê que as duas patas dianteiras dele são retas. Então, olha para lá. Eles têm a pata retinha. Então é um animal normal. Essa pata pode ser vir reta até o joelho, e quando chega no joelho, ela abre um pouco. Então a gente chama um animal cambalho. E se a pata for torta para dentro, em forma de semicircunferência, a gente chama de animal cambota. Então, defeito de patas pode ser animal cambalho, animal cambota. Cambaia é quando a abertura se dá do joelho para baixo, ela vem reta até o joelho e abre a partir do joelho. Cambalho. Cambota é quando a curvatura vem desde cima até embaixo, formando assim tipo uma semicircunferência. Então a gente chama animal cambota ou perna de ar. E temos animais que pisam em aberto. Não é o caso dessa ovelha, mas pode ser um animal que pisa assim. Então quando ele pisa assim, ele pisa em aberto, a gente chama aberto. Pode ser aberto de diante, se as patas são abertas aqui na frente, ou aberto de trás. E ele pode também pisar muito pertinho do outro. Se o animal está tendo dificuldade, porque ele pisa assim, pisar pertinho do outro, que a gente chama animal fechado. Ó, quando ele pisa muito pertinho do outro assim, a gente chama animal fechado de diante ou fechado de trás. Tudo isso, pessoal, são defeitos que você, na prática, quando estiver no campo, você vai aprender. Isso é uma coisa mecânica que você vai aprender com a
visualização. Sempre os animais com defeito são minoria. A maioria são animais perfeitos. E você vai ver aqueles animais que fogem do padrão, então eles são os animais que têm defeito. E aí você vai ver que tipo de defeito ele tem e obviamente não vai levar para o seu rebanho. E repito, se nascer um animal no seu rebanho com esse problema, você vai eliminá-lo através do descarte. Não mata o animal, você vende quando ele cresce, vende para o abate, ok? Bom, agora vamos falar sobre vício. Vício é um problema comportamental, é o comportamento do animal que é inadequado para ele ficar no rebanho. Aquele reprodutor que está ali, atrás, da raça Cariri, ele tem um vício. Qual é o vício dele? O vício dele é da amarrada. Então ele vive com a corda no pescoço. Quando a gente entra na baia, primeiro tem que amarrá-lo, para poder botar comida. Porque se você for colocar comida para ele e deixar ele solto, ele vai dar amarrado em você. Aí você pode perguntar, e por que você ainda mantém esse animal? Mantenho porque não tem outro. Infelizmente ninguém tem outro, não tem um recurso, eu preciso mostrar para vocês o animal da raça Cariri, aí estou mantendo ele. Se eu tivesse um outro animal, ele já tinha ido para o descarte. Apesar de ser um animal perfeito, muito bonito, mas já tinha ido para o descarte. Outro tipo de problema é o problema que eu já falei para vocês. Quando o animal pula cerca, quando ele sai para o terreno do vizinho. E aí, se você não cuidar, depois dá uma intriga, dá um problema, por conta que seus animais vão comer dentro da roça do vizinho. E aí você tem que eliminar também aquele animal que tem um ou dois que tem esse tipo de problema, para poder todo o outro rebanho não se viciar. Então, encerrando essa parte de defeito e vício, é dizer para vocês o seguinte, que o defeito, ele pode ser causado por um acidente, ou o animal pode nascer com ele, como o caso do criptorquidismo, monorquidismo, cambota, cambaio, pisando aberto, pisando fechado, tudo isso o animal já nasce com esse tipo de problema. E o vício é um problema adquirido que o animal vai adquirir ao longo da vida. Porque você pode ter um animal perfeito, sem defeito, mas com um vício. Ok? Então a gente fica por aqui.